Olá, queridos amigos, estamos de volta com o nosso Viver Bem em Cristo, aqui com o ministro do Evangelho, Sérgio Alves, em mais uma semana, para trazer um pouco mais da Palavra de Deus, explicar para a gente, não é, aquilo que está escrito na Bíblia. Tudo bem, pastor Sérgio? Tudo bem, uma boa noite a todos, a audiência aí do Viver Bem em Cristo. Espero que hoje Deus possa nos inspirar aqui completamente para levar os assuntos que vai realmente ajudar as pessoas a se sentir melhor, né? Pois é, tem tantos assuntos que às vezes a gente não sabe nem, né? Tem uma fila grande aqui de assuntos, né? Mas hoje eu pediria que o senhor falasse um pouquinho sobre o significado das palavras dos versículos que estão no livro de Filipenses, no capítulo 2, os versículos 13 ao 16, que dizem o seguinte: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. O que essa palavra nos diz? Há muitas coisas, ela é uma palavra que envolve a nossa pessoalidade, envolve o ambiente que nós vivemos, envolve no plano de Deus para cada vida, né? O propósito que Deus tem com cada vida, né? E ali fala que o apóstolo Paulo estava trabalhando o povo de Filipos para que o povo ficasse independente do mundo, mas dependente de Deus. Então ali Paulo levou a salvação para aquela cidade e ali começou a explicar que depois que a salvação chega no nosso coração, é Deus que controla a nossa vida, que faz tanto querer como realizar. É Deus que opera em nós. Passamos a ser administrados exclusivamente pelo poder divino. E a gente às vezes está trabalhando, está aqui no mundo, está se relacionando com familiares, com família, com amigos, e a gente pensa que a gente determina os nossos passos. A gente pensa que tem uma autonomia exclusiva sobre a nossa vida. Mas na verdade não é bem assim. Deus está no comando de todas as coisas e está com seus olhos bem abertos, cuidando todos os nossos dias, nos livrando de coisas horríveis às vezes, e a gente nem sabe que Ele livrou, né? E sempre nos dando as inspirações de como nós nos direcionarmos, tanto no trabalho espiritual quanto no trabalho secular. Então não existe essa possibilidade de um cristão viver completamente a vontade do seu coração. Não é assim. Ele está dizendo aí que se você não tem vontade de viajar, Deus coloca a vontade no teu coração, se Deus quer que tu viaje. Sim. Né? Se Deus vê que você não gosta de uma pessoa que é importante você gostar, Ele vai fazer você gostar daquela pessoa, vai mudar o teu gosto. E a gente não sabe nem porquê, não é? É difícil Exato. tentar raciocinar sobre os porquês, que a gente raciocina, mas a resposta, eu creio que é muito acima das nossas possibilidades de entendimento, muitas vezes. Porque o que Paulo disse aí por meio do Espírito Santo? Que nós vivemos inseridos numa geração pervertida. E a gente, por si só, não conseguimos viver os dias com segurança, com proteção, com direcionamento, porque as influências negativas do mundo sempre querem nos levar para caminhos que vão nos levar à autodestruição. Ver como esse tema continua sendo super atual, apesar de ter sido escrito há mais de 2000 anos, não é? É uma verdade, porque quando você lia o texto, eu disse, como isso é atual? Nem parece que faz 2000 anos que foi escrito.
né? Sim. Nós estamos vivendo exatamente isso que está narrado aí pela direção do Espírito Santo através de Paulo, para essa igreja de uma cidade tão importante que era Filipos, né? E hoje, até os incrédulos, o mundo que não é cristão, está no comando de Deus. A gente tem que entender isso porque a verdade é essa. Claro que se você vai chamar uma pessoa que não é cristã, ela nunca vai aceitar que a vida dela depende de Deus e que Deus está dirigindo pelo melhor caminho, mesmo que ela esteja longe da intimidade com Deus e da vida com Deus. Ela não vai aceitar porque ela acha que tem poder, que tem dinheiro, que tem influências, que tem amigos, que tem negócios e que é respeitada. É respeitada enquanto ele tem dinheiro. É verdade. Depois que termina o dinheiro, terminou o respeito para o mundo, né? Acabou. É verdade. E tem pessoas, agora abrindo um parênteses, né, que idolatram outras pessoas e tem uma obstinação, uma paixão por aquela pessoa ou, né, um sentimento forte e ficam idolatrando a pessoa. Isso. E às vezes eu me pergunto, né, tira tudo que essa pessoa tem, tira todo o dinheiro, né? Quem é realmente essa pessoa? Será que vai se continuar idolatrando aquela pessoa? Né? Se hoje a pessoa é muito rica, né, e de repente ela fica totalmente sem dinheiro, quem ela é? Será que vamos continuar idolatrando? Né? Quem ela é de fato? E isso é algo que, né, no cristão não deve ser algo mutável, não é? Como Paulo dizia, né, você estar na abundância e também na escassez e não mudar, né, o sentimento dele em relação a Cristo. É verdade, porque, veja, Deus trabalha com uma escala de valores completamente diferente do mundo. Não tem nada a ver uma com a outra. Deus olha para dentro de você e avalia você. O mundo olha para o que tu tem e avalia você. E qual é a influência, qual é a posição que tu tem, que tipo de cultura tu tem, que patrimônio você tem. Então, esses dias eu fiquei tão chocado também, assim, né, que me contaram que num julgamento, antes de dar o veredito, o juiz perguntou: quem é essa pessoa? Essa pessoa é assim, assim. Não tem dinheiro, não é importante, não tem influência, então perdeu a causa. Entende? Que absurdo. Então, ele falando essas coisas, assim, eu fico pensando, não vai dar nenhuma repercussão maligna contra mim, então. Sim, Porque essa arrasou, pessoa, calcula, mede, né? Só que Deus não trata as pessoas dessa forma, né? E eu também, lembrando assim de um fato, né? Não sei se tem tempo aí, ou vamos para o segundo bloco depois? Sim, não, acho que temos um minutinho ainda antes de terminar esse bloco. Melhor então, depois pode demorar. Eu tenho uma então experiência. Já vamos chamar os comerciais então e damos continuidade logo depois. Estamos de volta e continuamos a conversar com o pastor Sérgio Alves sobre os ensinamentos de Deus. E há pouco ele nos falava aí, não é, sobre essa questão da idolatria, de como vemos as pessoas, de como elas realmente são, o julgamento que fazemos, né, totalmente errôneos, né, em relação a muitas coisas, e nos enganamos, né, porque nosso pensamento não é elevado como o pensamento de Deus, não é? Nosso pensamento realmente é totalmente diferente de Deus. Nós precisamos, nós que somos cristãos, assim, que queremos Cristo e acreditamos na palavra de Deus, nós temos que refletir sobre nosso tipo de tratamento com as pessoas, tratamento com Deus, de como nós devemos nos comportar realmente, porque a gente pega o sistema do mundo para fazer isso. E nós temos que pegar o padrão de Deus para começar a mudar
aquele ambiente onde nós vivemos. Nós precisamos salgar o ambiente onde nós vivemos. Nós temos que mostrar para as pessoas que somos diferentes porque vivemos um padrão do dono do mundo, né? Não do usurpador do mundo, mas do dono Sim. do mundo. Né? Mas às vezes vivemos como pobres miseráveis, não é? Nós estamos num banquete dos mais ricos e com um sanduíche no bolso. Né? Na verdade, muitos cristãos estão nessas condições hoje. E com relação à experiência daquela palavra, que Deus faz tanto o querer como o realizar, eu tenho uma experiência assim, que para você ver, analisar como uma pessoa muda, né? Há uns anos atrás, eu não podia nem ouvir falar no nome de uma pessoa, que me fez muito mal. Né? Isso lá na década de 90, quando eu estava chegando aqui na igreja. E eu pensava comigo que jamais perdoaria aquela pessoa, né? Jamais. Mas não tinha negociação, não tinha nem conversa, não conseguia ouvir o nome. Era uma coisa que difícil mesmo, né? E um dia eu li esse versículo. Cheguei naquele ponto, naquele livro ali, e digo, mas se Deus faz eu mudar o gosto, mudar o querer, mudar a vontade, então é possível. Eu creio nisso aí. Sim. E aí eu sabia que eu tinha que liberar o perdão para todas as pessoas. Não era só para as que fizeram coisas suaves, como também aqueles que fizeram coisas muito graves para mim. Porque o perdão de Deus na Escritura, o conselho é que ele tem um caráter incondicional. Deus não avalia o teor da ofensa, da agressão, da situação circunstancial que houve, não. O perdão é um princípio. Sim. Que independe de quem é a pessoa e o que ela fez. Independe da gravidade, porque fosse assim, Jesus na cruz não teria perdoado a todos, porque o que ele sofreu foi gravíssimo, né? Sim, o escárnio, além da dor, do sofrimento, separação de Deus, todas aquelas coisas, né, que a sua morte gerou, e o Senhor ainda liberou o perdão para todos ali antes de dar o último suspiro. Durante a dor ainda, né? Então, eu sou uma prova experiencial de que isso é uma verdade, porque Deus mudou o meu parecer sobre essa pessoa, mudou o sentimento ruim que eu tinha, mudou aquele sentimento absoluto que eu tinha de vingança, que isso que é muito importante. Ao longo dos meses, aquilo foi, desde que eu orei por essa palavra aí, Deus foi mudando, até que o Deus um dia mandou eu pegar o telefone e pedir perdão para aquela pessoa. E liberar o perdão para ela e pedir o perdão. E não fiz forçado. Eu fiz porque tinha uma base interior, emocional, que me proporcionava aquilo. Então, quer um milagre maior que esse? É difícil porque até ali o perdoar já é bem difícil. Mas aí as pessoas vão perguntar, mas por que eu vou pedir perdão? Né? Eu também pensava isso, mas capaz, né? Até pode ser que eu perdoe, né? Entendi, né? Que a gente precisa perdoar, que depois Deus tira aquilo do nosso coração, é mandamento de Deus, daí eu tenho que cumprir, né? Porque Ele sabe o que faz, o que diz, e de fato perdoar, como eu digo, nos tira um peso gigante da nossa alma, né? Mas e o pedir perdão fica assim, por que eu devo pedir perdão para alguém que me prejudicou tanto? Né? Então, isso é uma coisa que eu tinha muita dificuldade de compreender. Mas quando eu compreendi, assim, essa questão de que a questão do perdão é uma questão de fidelidade a Deus, e não de analisar o que aconteceu com a gente, nem as consequências dos fatos, aí ficou fácil para mim. Ficou fácil porque eu entendi o cerne dessa questão do perdão, que é apenas por obediência a Deus e amor a Cristo. Sim. Né? Sim. E realmente Cristo, depois que eu tomei a decisão, Ele mudou meu coração. Aquela mágoa saiu.
É. E parou de produzir coisas ruins da minha vida. Ruins pra gente mesmo, né? Perdoar faz bem pra gente, né? Mas eu lembro, provavelmente, o pastor nem vai lembrar, mas eu lembro que na época lhe perguntei isso, né? Por isso volto a falar. E o senhor disse assim: pede perdão porque tu ficou com raiva da pessoa, com ódio, porque tu desejou coisas ruins para ela, né? Porque ela te ofendeu. E eu fiz isso, e foi assim, a pessoa ficou muito surpresa quando eu cheguei e disse: eu vim te pedir perdão. Ela ficou assim, com os olhos muito arregalados, tipo, eu que fiz e tu veio me pedir perdão, né? E aí eu disse: eu vim te pedir perdão porque tu me fizeste isso, eu fiquei com muita raiva, muito ódio, e eu quero te pedir perdão por sentir isso, né, em relação a ti, quero tirar isso do meu coração, né? E aí foi muito bom, a pessoa também falou, enfim, explicou a situação e, né, todos saíram mais leves, com certeza, né? E a gente fica em paz, e é uma paz que excede todo o entendimento, como diz na Bíblia, né? Que só a gente que sente, não é uma coisa pela razão, né? É porque Deus sabe o que diz, não é? Os porquês. Muitas vezes eu não entendia também. O princípio do perdão é uma perda da nossa natureza pecaminosa. Uhum. A palavra diz o perdão, né? Uma perda grande. É uma perda muito positiva para nós. Sim, mas uma perda grande daquelas bagagens de orgulho que a gente tem, não é? De julgamento, de justiça própria, essas coisas. Nós estamos perdendo o que não é de Deus, então tem que se perder mesmo, né? Sim. Então, essa palavra que você trouxe hoje, ela precisa ser meditada aí pelos nossos telespectadores, assim, nossa audiência, com muita atenção, assim, porque isso pode dirimir muitas coisas ruins que estão acontecendo no relacionamento e vida de cada pessoa. Né? Problemas internos, externos. E assim como eu estive nessa situação de impotência, sim, de não conseguir perdoar, Deus me deu essa capacidade. Me deu. Olha, o nosso maior inimigo, né, não só nessa questão, né, mas eu creio que praticamente todas, é o orgulho. Né? Porque passar por cima do nosso orgulho para cumprir o que Deus diz é muito difícil, por causa da justiça própria, né? Mas quando a gente tem esse entendimento de que nós vamos ser beneficiados, sim, né? Porque Deus diz: faz assim, Ele também sabe que nós vamos ter um benefício pela obediência. E de fato, a gente levando uma vida mais leve, com tirando aquele peso da alma, o rancor, a amargura, as mágoas, né? Tira-se tantas coisas ruins que a gente tem mais saúde, né? Mais longevidade, todo o nosso organismo funciona melhor. Hoje ainda, revendo um artigo científico, né? Novamente vem essa questão, né, da longevidade, da saúde, linkadas à questão da fé, né, dos benefícios do se andar pela fé, naquilo que Deus diz e ensina. Então existe uma conexão física e espiritual direta, não é? Com certeza, isso eu não tenho dúvida. Né? E como somatiza no nosso físico os problemas psicológicos e espirituais que nós temos. Sim. Isso, para quem é médico, está acostumado, né? Sabe o quanto isso é comum e muito frequente, né? Ainda mais nos dias de hoje, mas creio que sempre foi assim e por isso esse livro é tão atual. Bem, pastor, eu deixo com o senhor, né, a palavra final aqui em mais esse programa, para que o senhor deixe recado aí, né? Um recado para quem nos assiste. Eu pego novamente aquele versículo ali para fazer o fechamento aqui do programa de hoje, que Deus pode mudar qualquer coisa que você acha impossível, o desenvolvimento, a salvação e se aproximar de Deus.
porque aí fala do desenvolvimento da salvação. Então veja o que Deus está falando, eu preciso mudar muitas coisas para me aproximar de Deus. Verdade, e aí também entra essa questão, né, que não é simplesmente Deus vai e empurra alguma coisa e faz mágica ou aperta um botão, porque né, nós não somos robôs, ele nos dá o livre-arbítrio e também diz na palavra que de Deus nós somos colaboradores, então não é ele sozinho, não é? Então eu dou uma boa noite a toda a nossa audiência, que Deus abençoe ricamente a todos vocês e voltamos a semana que vem. Se Deus quiser, estaremos aqui novamente. Muito obrigada e até lá. Verbo.